Hello, everyone! Welcome back to our podcast channel. Hoje estamos aqui com uma convidada muito querida para mim, que cursos do Sérgio Pantoja me trouxe. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma dúvida muito gigante dos alunos. Eu tenho muitos alunos que sempre me perguntam, então, como ela é especialista nessa área, eu quis trazer a Bruna, já vou apresentá-la para vocês, ler um pouquinho da biografia dela, mas quis trazer essa especialista para realmente mostrar o direcionamento e o foco e principalmente as diferenças de duas certificações internacionais que são muito procuradas por alunos, por pessoas que vão às vezes imigrar, estudar lá fora e realmente não tem ideia, qual delas eu devo me aplicar. Então, se você é novo por aqui, Sabrina Dalbó, CEO do SDBI, um instituto de inglês online que personaliza suas aulas de acordo com a sua necessidade, com o seu perfil, e também apresentadora desse podcast e sempre trazendo aqui para vocês conteúdos relacionados ao inglês e tudo que pode te ajudar ali no seu dia a dia para alavancar os seus estudos, os seus objetivos e principalmente os seus resultados. Então aqui lembre-se, nós sempre trazemos coisas que talvez você não veria na sala de aula e que pode te ajudar ali com o norte para você seguir em busca da sua fluência, dos seus objetivos, ou às vezes uma certificação. Então, contem com a gente se você precisar de qualquer coisa relacionada ao inglês. Também vou deixar aqui os contatos da nossa convidada de hoje, tanto aqui no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais. Então, se você quiser também aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais do perfil dela e entrar em contato, fiquem à vontade. Então, deixa eu apresentar a minha convidada de hoje. Então, estou aqui com a Bruna Robalo. E ela é professora já desde 2017, graduada em letras, português e inglês, assim como eu. E ela também é mestre em literatura inglesa pela Universidade de Newcastle. Olha que demais. Possui também as suas certificações de Cambridge e é especialista nas provas de proficiência como IELTS, TOEFL e Cambridge Exams. Então, desde 2019, ela já prepara os alunos para essas provas e em 2023 ela tirou a sua última certificação de proficiência de Cambridge, que é o C2 Proficiency, e ela atingiu, então, o nível mais alto ali da proficiência no idioma. E eu acho que não tem pessoa mais capacitada para falar sobre esse tópico hoje. Bru, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você Ah, aqui com a gente. eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre um Ai, assunto que eu adoro. Adoro falar sobre prova de proficiência. ai, que demais. Eu sei que eu sigo bastante os seus conteúdos ali no Instagram, a gente vê os stories e olha, é sempre muito interessante e muito leve a forma que você traz a questão das certificações, porque não é um tópico fácil, né, Bru? Não, não é não. E existem muitas pessoas no mercado que já fizeram a prova e que daí querem ensinar como passar na prova, né? Então, se tu for olhar no Instagram, tem uma variedade enorme de pessoas que não são professores, que não se formaram, que não tiveram todo um preparo, que só estudaram por conta para fazer a prova, passaram, e daí eles criam um curso dizendo que é a metodologia deles, né? E e dizem várias coisas, né? Que você não precisa de gramática para passar na prova. Sabendo as estratégias corretamente, tu vai passar. Mas não é bem assim, né? É um pouquinho mais complicadinho do que isso. As pessoas tentam vender uma ideia de que tudo é muito fácil. Eu não estou dizendo isso querendo dizer que é uma coisa impossível de se atingir. Mas tu precisa de fato saber aonde que tu tá pisando, né? Saber exatamente aquilo que tu precisa para conseguir passar numa prova. Então, tem muita gente assim que fala sem ter um real domínio do que é uma prova de proficiência, né? E principalmente pesquisar, né, assim como você mencionou, não é claro que qualquer um pode fazer a prova, não só com algum objetivo específico, você pode se aplicar, mas assim, não é barato, então é outra dúvida que os alunos também têm, é um investimento alto, porque primeiramente você paga em dólar, não é em reais, e depende muito ali da moeda, né, da cotação da moeda do dia, mas é um investimento alto. Eu acho que, assim como o vestibular, eu sempre faço essa analogia com o vestibular para os alunos, para eles entenderem um pouquinho a complexidade dos exames. Gente, no vestibular você tem que estudar coisas que
você nem sabe se você vai usar na sua vida, mas você tem que estudar porque vai estar na prova. Então, ali, né, nesse preparatório, eu acho que você cobre um pouquinho de tudo também, né, Bru? Essa questão de não só o language em si, né, você saber inglês, mas também saber um pouquinho de tudo, porque e se o writing cair alguma coisa sobre economia, por exemplo? Exatamente, tu precisa pelo menos ter um embasamento, ter algum tipo, saber desenvolver a tua opinião com relação aos assuntos. Então, a gente aborda assuntos diferentes e tenta instigar o pensamento crítico com relação a esses assuntos, né? E trazer coisas, né, sobre cada um desses tópicos para que os alunos consigam depois, né, desenvolver um texto a partir disso. Às vezes, assuntos que tu nunca pensou antes, né? Eu tive uma aluna, eu tenho meu grupo de quinta-feira de noite do Beach First, que a gente começou a falar sobre meio ambiente e sobre climate change, né? E global warming. E daí ela disse, nossa, eu não tenho a menor ideia de como opinar sobre o assunto. Então a gente começou a ler sobre algumas coisas, eles receberam mais um material extra falando sobre os assuntos. E com as discussões, assim, cada um trazendo a sua contribuição e sua visão, tu acaba criando, assim, criando não, tu acaba tendo os teus argumentos com relação a isso, e com isso tu consegue, né, desenvolver um parágrafo, desenvolver as tuas ideias para um writing, ou até, se cair uma questão relacionada a isso, na parte de speaking, poder conversar sobre assunto, talvez não de uma forma super aprofundada, mas demonstrando a tua opinião baseada naquilo que tu sabe naquele momento, né? Então, as pessoas pensam, putz, não sei nada sobre esse assunto, não sei como responder. Não, mas tendo um conhecimento básico, tu consegue dar uma resposta baseada naquilo, sabe? Nossa, E que aprender demais. a fazer isso. Com Uhum. certeza. Mas vamos falar um pouquinho sobre você, né, para que as pessoas te conheçam. Me fala um pouquinho da sua trajetória com o inglês, como foi que você chegou na sua fluência, e aí como que você decidiu a focar nessa questão de ser preparadora dar esse preparatório, né, e ser a pessoa que prepara os alunos para certificados internacionais? Assim, eu comecei a estudar inglês, logo na escola, né? A minha mãe me trocou de escola para porque a outra escola ia ter inglês, né? Então, a minha mãe, eu já digo que a minha mãe era uma visionária, né? Porque ela já via que inglês ia ser importante naquela época. Então, ela queria, me trocou de escola para ter inglês. Só que, né, inglês de escola naquela época como sempre, né, tem os seus problemas, né? Hoje em dia a gente tem uma quantidade de recursos infinitamente superior naquela época. Então, eu tinha muita dificuldade. Assim, eu tinha muita dificuldade com inglês. E eu não gostava de inglês no começo. Mas daí, eu vi que eu tinha uma colega minha que ela ia super bem e ela falava super bem e ela estava fazendo um curso de inglês. Daí eu pedi para minha mãe, mãe, me coloca no curso de inglês. Quero também. Que E legal. daí e foi assim que começou, né? Eu fiz esse curso de inglês, era uma escola, não era dessas de franquia, era uma escola particular, não era franquia, só Uhum. tinha uma escola na minha cidade. Hoje em dia essa escola já nem existe mais, porque a dona resolveu se aposentar. E estudei por 5 anos. Quando eu terminei o ensino médio, eu também terminei o curso de inglês, eu fui fazer faculdade. Para quem não sabe, eu iniciei a minha faculdade como biomédica, né? Eu estudei biomedicina no começo, Que fiz legal. biomedicina e durante esse tempo eu fiz aula, continuei com aula de conversação nessa mesma escola. E daí, durante esse 1 ano da faculdade, eu tava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Não sei, o bichinho da algum bichinho me picou e eu queria, porque eu queria morar fora do país. E daí, só que, claro, isso não era uma coisa barata, né? Não Não. é hoje e não era na época. Daí eu sentei e conversei com a minha mãe, e daí eu falei, né, sobre todos os benefícios que eu ia ter. Imagina morar fora, eu vou ficar, vou ficar mais fluente, vou ter uma experiência. E, enfim, daí a ideia foi que eu iria ficar uns 9 meses estudando inglês e nesse tempo também, na época, podia trabalhar meio turno para conseguir me sustentar. E daí foi isso que eu fiz. E eu queria muito ir para a Inglaterra. Eu queria, eu sempre tive uma paixão por Inglaterra e eu queria muito ir para lá.
E daí foi isso, daí eu fui para Inglaterra, fiz o meu curso lá da escola, que eram 3 horas por dia, de segunda a sexta, então, tipo, muito conteúdo. E no período oposto, eu trabalhava, daí eu trabalhei em diferentes empregos, eu trabalhei em eventos, nas agências, nas catering agencies, né, nas agências de eventos, trabalhei em pub, trabalhei também na Starbucks, então eu tive diferentes empregos ao longo desse tempo. Ah, fato, né? Um detalhe, era para ficar 9 meses, eu consegui estender o meu visto para ficar 2 anos. Que legal. Eu acabei ficando 2 anos. E nesse meio tempo, foi a primeira vez que eu vi sobre prova de proficiência. Uma das minhas professoras do curso de inglês me perguntou se eu não estaria interessada em fazer uma prova de proficiência. Eu, ué, o que que é isso? Ah, existem as provas da Cambridge, eu acho que tu poderia fazer, na época era o FCE, né? Que hoje se chama B2 First. E é uma certificação internacional, é reconhecida no mundo inteiro. Daí eu, na hora, eu pensei, cara, pensa bem, eu tendo uma certificação internacional pela Universidade de Cambridge, voltando para o Brasil, eu termino meu curso de biomedicina, eu vou ser uma biomédica com um certificado internacional. Tipo, pensa em quantas portas que isso vai se abrir para mim no mercado de trabalho, né? Foi isso que eu pensei, porque aqui eu sou capricorniana, né? A pessoa que só pensa no trabalho, no dinheiro. Então, foi isso que eu pensei. Tipo, eu nem sabia de estrutura, não tinha a menor noção. Eu tinha 19 anos, né? Não tinha a Bem menor. novinha. Eu era muito nova. Mas quando ela falou internacional, reconhecido, etc., é Cambridge. Eu não pensei nem duas vezes, assim, eu nem perguntei como é que era a prova, nem nada. Eu digo, pode me preparar. E daí ela me deu algumas indicações de materiais, né, coisas essas que eu podia fazer além das aulas. Ela me deu o direcionamento e eu fiz a prova pela primeira vez. Então, foi na Inglaterra que eu fiz o B2, o FCE, né, que hoje é o Uhum. B2. E daí, assim, eu tive minha primeira prova de proficiência. Voltei para o Brasil, continuei fazendo meu curso de biomedicina por um semestre, mas daí eu comecei a trabalhar como professora de inglês. E durante o semestre, eu lembro que eu estava estudando para uma prova de embriologia. Quando eu fiquei preparando aula, eu fiquei pensando, gente, o que que eu estou fazendo? Eu estou estudando embriologia e eu estou preparando uma aula de inglês, por que que eu já não estudo inglês então, sabe? Eu já não faço algo voltado para isso. E daí foi quando eu decidi, quer saber? Vou transferir. Não vou mais fazer biomedicina, vou fazer letras em inglês. Daí eu troquei de faculdade, e comecei a fazer letras e continuei trabalhando como professora. Eu pensei, ninguém vai me levar a sério como professora Sim. se eu não tiver uma graduação. Que irônico, né? Porque hoje em dia tem muita Irônico. gente que não A faz. maioria não tem, né? Não tem, e às vezes tem uma quantidade de seguidores e pessoas, e é muita gente, Uhum. né? Mas enfim. E daí foi isso. Daí eu terminei a minha graduação, só que quando eu voltei para o Brasil, eu queria muito ter ficado. E eu até procurei faculdade e tudo mais, mas eu digo, sim, tudo acontece da forma como ela tem que acontecer, né? Não, nada acontece por acaso. Eu sinto que eu precisava voltar para o Brasil, amadurecer, porque eu era muito nova ainda. E então terminei minha graduação, só que eu prometi para mim mesma, eu vou voltar para fazer mestrado. E isso eu tinha uma ideia muito firme na minha cabeça que eu ia voltar para fazer mestrado. Então, eu acho que uns 2, 3 anos antes de me formar em letras, eu já estava participando daquelas expo no exterior, aquelas feiras de Uhum. intercâmbio, pegando informações, participando de palestras para entender exatamente como é que era o processo. E daí foi isso. Eu descobri que eu ia ter que fazer uma prova de proficiência. Eu vi que a IELTS era aceita, era mais aceita na Inglaterra naquela época. Comecei a pesquisar sobre a prova, eu mesma me preparei para ela e fiz a prova, o Academic Module, me inscrevi para os mestrados, me inscrevi para umas 10 universidades, porque pensei, cara, alguma delas vai me aceitar. Alguma delas tem que, alguma vai. Pesquisei bolsa também, tudo sozinha.
e consegui. Daí eu passei em algumas delas, existem dois tipos de oferta que tu pode receber da universidade. Tem a condicional, que daí Uhum. tem algum documento que tu ainda tem que providenciar para a universidade para tu ser oficialmente aceita. E tem a incondicional. Eu lembro que eu recebi de 3 universidades, foram condicionais. Eu nem lembro qual era o documento extra que eles estavam me pedindo, mas daí tinham outras 3 que eram incondicional, ou seja, estava tudo certo. E daí eu foquei nessas 3 mesmas e olhei as bolsas, me inscrevi para as bolsas, consegui uma em Newcastle e foi para lá que eu fui, né? Então, a minha segunda prova de proficiência, então, foi o IELTS Academic. Eu fiz o mestrado, voltei para o Brasil, abri, né? Comecei a dar aula particular, Uhum. tenho CNPJ e tudo mais. Eu trabalhei em escola particular, né? Escola regular particular por 6 anos, mas aí eu resolvi que eu queria muito mesmo era trabalhar com provas de proficiência. Na verdade, eu queria trabalhar em universidades, porque eu achava que tinha alguma coisa que precisava a mais que não tinha, né? Que era essa coisa de falar sobre provas de proficiência, falar sobre oportunidades no exterior, que não é uma coisa que é muito comentada no curso de letras em si. E eu achava muito irônico, porque imagina, tu é um professor de inglês e nunca se fala sobre oportunidades de tu te aperfeiçoar fora do país para voltar e trazer isso para a universidade, para os teus alunos, né? Então, só que no fim acabou não conseguindo aqui eu moro no Rio Grande do Sul e naquela época teve muitas demissões, teve uma demissão em massa de professores em universidades, foi entre 2015, 16, 17 por ali. Comecei a trabalhar numa escola, mas daí eu pensei, bom, já que eu não posso trabalhar numa universidade, então quem sabe eu não começo a falar sobre provas de proficiência, mostrar que isso que é possível tu te preparar de outra forma, ter um certificado internacional que vai te abrir portas, talvez não para morar fora ou estudar fora, mas definitivamente como foi o meu motivo inicial para fazer a prova do FCE, que era ter o meu diploma, né? E foi assim que eu comecei. Eu comecei com o IELTS, que era uma prova que eu já conhecia bem. Treinei alguns alunos individualmente. Daí eu super estudei, assim, eu demorei, acho que eu fiquei uns 6 meses só estudando o TOEFL para entender exatamente como é que funcionava a prova e como que eu poderia organizar um curso para ensinar outras Uhum. pessoas a fazer essa prova. E daí foi ano passado que eu comecei a preparar para o B2 First. Eu pensei, cara, eu também já fiz essa prova. Por que não preparar outros alunos para ela também? E em E breve foi os outros, né, Bru? C1, assim, sim. C2. Na verdade, eu estou eu não vou dar spoilers ainda, porque ainda Uhum. está, eu estou trabalhando nos bastidores. Uhum. Mas tá para sair algumas coisas boas, assim, não só o Beat You First, mas para sair para os outros níveis também, Que assim. Mas eu vou deixar. demais! Parabéns pela sua jornada. Nossa, que incrível! Eu não sabia desses detalhes, então foi muito bom ouvir ali a sua história de você desde o início. Acho que fez toda a diferença, realmente, essa estada lá fora, né? Esse tempo que você pôde aperfeiçoar o seu inglês, né? Experimentar outra cultura e principalmente estar ali bem na Inglaterra mesmo, né? Porque eu acho que não. Eu até já falei isso com alguns alunos, eu visitei algumas escolas de idiomas na Inglaterra, estive em Newcastle também, uma cidade que eu amei, então achei incrível. E nada como você estar ali no berço da língua, né? Para você ver coisas que fala, nossa, olha, não tinha pensado nesse sentido, nessa parte cultural, por que que algumas expressões vêm, né, de tal lugar. Eu acho que essa experiência é muito enriquecedora e traz muita bagagem na hora de lecionar mesmo. E eu não sei se você sentiu isso na sua faculdade de letras, mas eu tinha muitos colegas que eles não falavam inglês fluentemente. Uhum, eu também tive esse problema. A universidade também teve esse problema. E, na verdade, eu senti que à medida que eu ia me aproximando da formatura, eu percebia que algumas mudanças na universidade estavam tornando a universidade pior e não melhor, Pior, assim. tem razão. E eu sinto que dos próprios professores deveria ter
um encorajamento para esses professores aprimorarem o seu inglês, sabe? Porque há um foco muito grande quando tu está fazendo letras. Claro, eu fiz licenciatura, eu não fiz bacharelado, que tu está sendo preparado para dar aula em escolas particular, escola pública, e nada contra. Acho que sim, tem que preparar, só que tem que preparar bem, sabe? Não é porque tem aquela coisa de escola, o inglês na escola não é bom. Tá, mas não é bom porque não preparam o professor Profissional. profissional direito para que quando chegue dentro de uma escola, ele consiga dar uma aula que realmente faça sentido para os alunos, né? Então ainda tem essa coisa, e de fato, muitos colegas, quando entram na faculdade, tem gente que entra na faculdade de letras em inglês sem falar inglês, achando que vai aprender inglês lá, Tive sabe? isso Que vai também. aprender na faculdade o inglês. E eu, cara, não é isso, meu. Tu já tem que ter um nível de inglês, no mínimo E não tem intermediário. nenhum tipo de prova de proficiência para que o professor se aplique, né, para estudar letras, inglês e português, que eu também acho um absurdo. Acho que deveria ter ali no vestibular, já que você vai prestar letras, já uma prova de inglês para saber se você tem condições. Então, deveria ser tipo nota de corte, eu acho. Mas, enfim, né, Brasil e, e a sua máquina de vender cursos em universidades, né, uma pena. Certeza. Mas, vamos falar um pouquinho então da importância dos 2 principais que nós vemos ali, né, tanto o IELTS quanto o TOEFL. Pra que eles servem, né, então, por que é importante um aluno ter uma das certificações? Ah, você pode incluir também as de Cambridge, né, mas por que seria importante para um aluno regular, por exemplo, ter alguma certificação internacional? Vou falar um pouquinho do IELTS. O IELTS, na verdade, ele tem duas versões, né? Tem a versão acadêmica e tem a versão General English. A versão acadêmica, ela é muito procurada pelos alunos que realmente querem estudar fora, né? Querem fazer mestrado, doutorado, uma graduação. Realmente, ele é focado para esse objetivo mesmo, né? Para estudos. É uma prova que tu também pode fazer caso tu esteja fazendo mestrado no Brasil, por exemplo, e eu sei que também existem as provas de proficiência das próprias universidades, né? Porque tu tem que demonstrar domínio em uma língua. Só que as provas de universidades, eu não considero elas provas de proficiência, na verdade, elas são prova de inglês instrumental. Para quem não sabe o que é isso, é tu conseguir ler e decifrar um texto. Porque muitas dessas provas de proficiência da universidade mesmo, sabe? Tu pode usar dicionário e tu pode responder em português. Então, é só realmente para demonstrar que tu consegue ler textos técnicos em inglês. Então, não, me desculpa, mas isso não, para mim não é uma proficiência, né? E já provas de proficiência vão te testar em quatro habilidades, que é reading, listening, writing, e speaking, né? Então, ele é muito mais amplo, vai ver todas as suas habilidades. Então, IELTS Academic é para isso, né? E tu pode fazer a prova acadêmica. Eu tenho uma aluna que quer fazer ano que vem. Ela tá, na verdade, vai estar se candidatando, né? Vai se inscrever para o mestrado no Brasil. Mas conversando com ela, eu falei, olha, se tu fizer o IELTS, né? Porque eu falei com ela, eu falei sobre as diferenças das duas provas e ela optou pelo IELTS. Se tu fizer o IELTS, tu vai ter uma certificação internacional, que tu já vai poder botar no teu diploma, porque tem como tu adicionar no teu LinkedIn, lá bonitinho, com o símbolo da Cambridge, porque a IELTS também faz parte das provas de Cambridge. E ela tem uma validade de 2 anos, então durante esses 2 anos, tu pode olhar todos os tipos de oportunidades que aparecerem de tu fazer o sanduíche ou fazer parte do teu mestrado fora do país para tu ter essa experiência, né? Porque isso também agrega. O General Training, ele já tem algumas modificações nele. Ele tem uma parte, os textos da parte de reading e uma tarefa de writing é diferente da do academic, em que e pode ser utilizado ou para trabalho, né? Muitas pessoas querem trabalhar, se candidatar para vagas de emprego internacionais podem utilizar esse certificado e também para a imigração, né? Principalmente para o Canadá.
Que mais? O TOEFL, ele é muito mais acadêmico. O TOEFL que eu estou falando é o IBT. Tem o ITP também, só que esse eu não conheço muito bem, então eu não vou conversar, não vou falar muito sobre ele, mesmo porque ele não tem a equivalência do IBT. O IBT tem uma força muito maior do que o ITP. Então, o IBT, ele é 100% acadêmico. Ele é totalmente acadêmico. Não existe uma versão general training, que nem o IELTS. Ele é muito usado também para a faculdade, para tu entrar nas universidades. E existem pessoas que usam o TOEFL nos Estados Unidos, por exemplo, para validar os seus diplomas fora do país. Então, tive um caso de uma aluna que é brasileira, já mora nos Estados Unidos e ela tem a graduação no Brasil. E para ela conseguir atuar na profissão dela nos Estados Unidos, ela tem que validar o diploma dela e ela precisa passar no TOEFL. E eu sei que TOEFL também é utilizado para fins de imigração. TOEFL também tem uma validade de 2 anos, né? Então, o que significa ter essa validade de 2 anos, né? Se tu for fazer alguma coisa oficial, por exemplo, a imigração, entrar numa faculdade, daí tu precisa, de fato, que essa prova esteja dentro desses 2 anos. Mas tu pode manter ela no teu LinkedIn, porque tu quer, tu já passou por uma prova, sabe? Então, não quer dizer que, do nada agora tu não sabe mais absolutamente nada de inglês. Mas, para fins oficiais, ela só vai ter validade de 2 anos mesmo. Dessas duas provas, eu acho que era isso mais ou menos que eu tinha para falar, assim, das diferenças nesse sentido, né? Existem as diferenças na escritura e na prova em si. A Bru trouxe para a gente também hoje, pessoal. Ela vai mostrar até em alguns slides aqui as principais diferenças entre uma e outra, uma vez que você está procurando ali uma certificação, de proficiência, mas não sabe qual se aplicar. Então esse é o nosso foco principal na entrevista de hoje, a Bru dá uma aula aqui pra gente, né, primeiramente, mostrando ali: "Ah, eu tô em dúvida, qual que eu devo pesquisar para começar a me preparar?". Então ela vai mostrar um pouquinho e aí você vai avaliar, vai ver ali todas as observações dela e vai decidir por qual das provas seria mais, adequado para o seu objetivo, para a sua necessidade. E lembrando que, essas 2 provas, tanto o IELTS quanto o TOEFL, eles expiram, mas as certificações de Cambridge não, né. As certificações de Cambridge, elas são ali para provar realmente o seu nível de proficiência no inglês. Então, assim como a Bru falou, ela prepara para o B2 First, que seria o nível mais intermediário ali, né, intermediário para upper intermediate, e aí nós temos também as mais avançadas, que seriam mais assim para você, ter para provar realmente o nível de inglês que você tem competência, que você consegue ali se desenvolver. Então essas já não expiram, então às vezes também pode ser uma opção, ao invés de fazer alguma coisa que expira e que você não vai usar para nenhum fim oficial, assim como ela mencionou. Então vamos a Bru vai compartilhar a tela aqui com a gente agora, para a gente ver realmente os slides e entender um pouquinho as diferenças entre uma prova e outra. Deixa eu botar ela em slide mesmo. Sim, deixa eu ver se eu colocando assim. Todo mundo consegue enxergar? Acho que tá Perfeito, dá tranquilo. para ver certinho, Bru. Uma outra coisa que eu não mencionei com relação à TOEFL, eu sei que algumas empresas também já exigiram o TOEFL como requisito para entrar na vaga, né? Então, vamos começar, então. Tipo, com relação à estrutura, né? A prova do IELTS, ela é mais longa do que a do TOEFL. O TOEFL, antigamente, antes de 2019, ele durava em torno de 4 horas. Daí, em 2019, teve uma modificação, ele passou a durar 3 horas. E ano passado foi a última modificação que teve, né? Que em julho de 2023, perdão, eles reduziram mais ainda a prova. Então, a prova do TOEFL hoje dura um pouquinho menos de 2 horas, enquanto a do IELTS dá em torno de 2 horas e 45 minutos, mais ou menos. Tá? Então, aqui nós temos, né, o listening, por exemplo, do IELTS tem uma duração de 30 minutos, ela é dividida em 4 sessões, né, são 4 partes, cada parte é um pouco mais difícil do que a próxima, né, e cada uma delas tem 10 questões, são 40 questões no total.
Já o listening do TOEFL tem em torno de 30 minutos, 28 questões. Ele é um pouquinho mais longo, mas tem bem menos questões do que a do IELTS. O reading do IELTS é dividido em 3 sessões, tem 40 questões também, faz em 1 hora, então. E o reading do TOEFL é 35 minutos, são 2 textos somente, e tem 20 questões. O writing de ambos são 2 tarefas, porém, o writing do IELTS tem duração de 1 hora, então tem 1 hora para tu escrever as 2 tarefas. E a do TOEFL é, na verdade, 30 minutos, tá? Eles colocam 29 minutos, só que na verdade são 30. Tu tem 20 minutos para a primeira tarefa e 10 minutos para a segunda. Só que é uma tarefa relativamente menor, por isso que só 10 minutos. Tá. E a parte de speaking, tu vai falar em torno de 11 a 14 minutos, enquanto no TOEFL em torno de 16. Tem 3 tarefas no IELTS, 4 tarefas no TOEFL. A diferença é que IELTS dá para tu fazer ele no papel ou dá para tu fazer ele no computador. Independente de qual forma que tu quiser fazer, a tarefa de speaking vai ser feita face to face com o examinador. A do TOEFL só tem no computador e tu vai conversar com o computador. Então, tu vai escutar a pergunta pelo computador e tu vai responder para o computador. É tipo um robozinho, Ambas Bru? tipo, é uma gravação. Ah, uma É uma, gravação. Tá. uma gravação, a gravação, né, vai ler a pergunta e daí vai dar um beep, vai ter uns segundos pro candidato se preparar. Depois ele dá um beep de novo e daí tu vai poder responder a tua pergunta. E daí tem um reloginho fazendo a contagem regressiva para tu saber quanto tempo que tu tem ainda para responder a questão. E o importante também é que tanto para o writing quanto para o speaking de ambos, ele não vai ser avaliado ali na hora, tá? Isso é enviado depois para, no caso do IELTS, é enviado para examinadores, e esses examinadores é que vão corrigir e te dar a tua pontuação, e o TOEFL também. O TOEFL, ele tem algo a mais também, ele não somente é avaliado por um examinador, mas também por inteligência artificial. Então, ele é avaliado das 2 formas, Que legal. antes da ação. Uhum. Daí, muitas pessoas chegam para mim, inclusive, quando eu anunciei que as minhas turmas estavam abertas esse semestre, vieram me perguntar qual deles que é mais fácil. Ah, é a Eu acho pergunta-chave, né? Não tem um aluno que não faça essa todo pergunta. Qual que é mais fácil? E daí eu vou agora para o meu próximo slide, eu acho que aqui é que já tem, tá? Eu já vou vir para esse slide aqui. Eu sempre falo depende. Depende de qual habilidade que tu tem. Daí eu sou obrigada a explicar como cada uma delas funciona, porque assim, muitas pessoas acham que o TOEFL é mais fácil porque só tem questões de múltipla escolha, enquanto o IELTS tem tarefas variadas, né, para listening e reading, né? Então eles pensam, tu vai ter que treinar diferentes tarefas, praticar diferentes tarefas para fazer, enquanto no TOEFL é só múltipla escolha. Mas, por exemplo, o TOEFL trabalha com habilidades integradas. O que que é isso? Quer dizer que, por exemplo, no speaking e no writing, tu não vai somente praticar o speaking e o writing. Vão ter outras habilidades envolvidas, né? Enquanto o IELTS, na prova de leitura, tu só vai treinar a leitura. Na prova de áudio, é somente áudio. Speaking é somente speaking, writing é somente writing. No TOEFL, por exemplo, para listening, as atividades de listening, tu não vai ler as questões antes. O que tu vai fazer é, tu vai ouvir o áudio, tu tem que anotar aquilo que tu entendeu, fazer anotações muito rápidas enquanto tu está escutando, e depois, baseada nas tuas anotações e naquilo que tu lembra, é que tu vai ver as questões e marcar a correta. Então, se tu não consegue escutar e escrever ao mesmo tempo, tu não vai ir bem na prova de listening do TOEFL, né?
Já na do IELTS, não. Tu pode, eles te dão um tempinho, né? Tu tem uns segundos ali, acho que 20 a 30 segundos antes de cada uma das questões para tu ler as questões. Daí tu já sabe sobre o que vai ser o áudio. Tu já tem como meio que prever o tipo de informação que tu precisa procurar enquanto tu está escutando, para daí tu responder. No TOEFL não tem isso. Também, na parte de speaking e writing, na parte de speaking, tu tem três tarefas que são integradas. Tu vai ler um pequeno parágrafo, daí tu também tem que tomar nota, fazer anotações da ideia principal e algum detalhe importante. Tu vai escutar uma conversa ou uma palestra, né? Tem as duas atividades, uma delas é uma conversa entre dois alunos e a outra tu vai escutar parte de uma aula. Também tu tem que tomar anotação, fazer notas dos pontos principais, e daí tu vai escutar a pergunta e tu tem que integrar as informações de ambas as fontes, né? Tanto do reading quanto do listening, e desenvolver a tua fala. Tu vai fazer isso em três tarefas. Na verdade, duas tarefas tu vai envolver reading e listening. A última tarefa, tu vai só escutar uma aula, e daí tu precisa resumir essa aula dentro do 1 minuto ali que eles te deixam para tu resumir, né? Então, tu vê que tu tá falando, mas tu tá trabalhando com outras habilidades junto. No IELTS, não. No IELTS, tu vai na parte de speaking, tu vai ter uma conversa com o examinador, ele vai te fazer algumas perguntas, vai ter uma parte da prova que eles vão te dar um cartãozinho com alguns pontos, e daí tu vai ter que falar por 2 minutos sobre aquilo ali que tá no cartão. E depois é uma conversa de novo. No TOEFL não existe uma conversa, né? É praticamente responder perguntas baseadas naquilo que tu ouviu e leu. E no writing é a mesma coisa do TOEFL. Uma tarefa, a primeira tarefa de writing, tu precisa também ler um texto, pegar as ideias principais, ouvir a palestra, né, a aula, ideias principais e integrar as informações na escrita. A segunda é só uma tarefa, é só escrever um parágrafo mesmo, que daí é baseado naquilo na tua opinião, mas é de forma integrada a primeira tarefa. E no IELTS não, é só ler a tarefa, analisar ela e escrever. Tu não vai ter que trabalhar com nenhuma outra habilidade, sabe? Então, depende muito do que o aluno tem facilidade ou não. Então, eu sempre Nossa, então falo, o aluno precisa se conhecer muito também nesse sentido, né? Então, durante ali a sua trajetória aprendendo inglês, o aluno tem que, eu consigo fazer as duas coisas juntas, ou não consigo. Então, é um mix ali de vários estudos que o aluno precisa fazer antes de definir, né, qual prova que ele gostaria, certo? exatamente. E se a tua habilidade de ouvir não é muito boa, se tu não tem boas habilidades de escuta, eu já não aconselho o TOEFL, porque tu tem três partes da prova que envolvem listening, sabe? Já no IELTS, não, tu só vai ter uma. Então, se tu não for tão bem na prova de listening do IELTS, tem as outras três provas, três partes da prova para equilibrar a tua pontuação final. Já no TOEFL isso não vai acontecer, tu vai acabar tendo uma pontuação baixa em três partes da prova, né? Então, é algo que tu realmente precisa levar em consideração. Já treinei para TOEFL, várias pessoas. Já tive essa conversa com vários alunos e tem gente que ainda prefere o TOEFL. E conseguiram, sabe? Porque realmente se conhecem, sabem que vão conseguir fazer isso. Mas muitas pessoas sentem muito estressante isso de que tu tem que estar tomando nota o tempo inteiro. Se tu perde uma informação, será que isso não vai afetar a tua pontuação no final? Então, são coisas bastante. É uma situação bastante estressante. E tu tem que realmente saber se tu tem a capacidade de fazer isso. E se tu não tem ainda e tu realmente precisa fazer o TOEFL, então começar a se preparar com antecedência para tu ter tempo de desenvolver essas habilidades. E muitas pessoas chegam para mim, quero fazer a prova daqui a um mês. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e que nem eu falei, né? Eu como deu para perceber pela minha história, eu sou muito organizada, então eu já penso assim uns 2, 3 anos com antecedência aquilo que eu vou precisar depois.
Então, quando as pessoas chegam para mim e precisam fazer a prova daqui a um mês, eu tenho um ataque de pânico pela pessoa, porque a pessoa não tem a menor noção do que é espera, Verdade. sabe? E eu sempre falo, olha, tu tem certeza que tu não quer fazer isso um pouco mais para frente? Porque eu vou assim, vou te encher de informação e tu precisa digerir essa informação para depois, quando tu chegar na prova, tu saber fazer a prova direito, sabe? E as pessoas não têm noção disso, elas querem tudo para ontem. Isso me deixa muito preocupada, porque, que nem tu comentou antes, é uma prova cara, custa mais de R$ 1.000 fazer uma prova dessas. Então, por que não fazer um preparo adequado? Se preparar direito, com tempo, desenvolvendo as habilidades para tu chegar na hora da prova, tu conseguir fazer ela com tranquilidade. Eu não vou dizer com super tranquilidade, porque a gente sempre fica super ansioso durante a prova. Não, É não, prova, né, Bru? Acho como. que não tem. Só pelo fato de ser um teste, de ser uma prova, ali já tem a sua pressão. Então, primeiramente, você vai ter que lidar com as suas questões emocionais de fazer um teste, porque não tem uma segunda chance, né? Não é ali e pronto. E também isso que você mostrou, né? Desenvolver as suas habilidades de acordo com o teste que você escolher, e pensar ali nas portas que ele pode te abrir. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, até ali no seu guidance, né? Vamos pensar ali, você como instrutora, você pode direcionar o aluno também nesse sentido, certo? Com certeza, com certeza. E também tu mencionou provas de Cambridge, né? Uma diferença entre IELTS e TOEFL e provas de Cambridge, além da questão da Cambridge, das provas, o B2 First, C1 Advanced, o C2 Proficiency, e também tem o B1 Preliminary, tem o A2, esqueci como é que é o nome, é A2, e eu não lembro a segunda palavra que vem, mas enfim. As provas da Cambridge, elas são niveladas, né? Além delas serem vitalícias, elas são niveladas. Então, tu terminou o nível A2, faz a prova do A2. Terminou o nível B1, tu faz a prova do B1. E assim por diante, né? Tu chega lá em cima, no nível proficiente. IELTS e TOEFL são provas multinível. É exatamente a mesma prova, independente do teu nível de inglês. Só que, se, por exemplo, tu precisa de uma pontuação que representa o nível avançado, o ideal é que tu já tenha esse nível antes de se preparar, só para a prova, tá? Só para a prova. Eu montei um preparatório em que, se a pessoa já tem o nível B1, eu consigo, claro, vai envolver estudo, né? Tipo, não é milagre, eu não estou fazendo promessa milagrosa aqui, não, tá? Mas que nem as pessoas dizem, em tanto tempo tu vai. Isso. Sim, se a pessoa chega para mim e já tem um nível B1, e se ela realmente está disposta a estudar, eu criei um curso, que é um semi-intensivo, em que eu consigo, dando o direcionamento, eu consigo fazer essa pessoa chegar a um B1, um B2, perdão, ou até o C1. Mas vai sim envolver muito a, o comprometimento do aluno, porque fácil não é. Tipo, eu Não, não vou dizer. eu sempre falo para os alunos, o professor é 20% do trabalho, né? Na questão de direcionar mesmo. Agora, 80% do trabalho é o aluno. Se o aluno realmente não quiser, não se empenhar, não tiver aquilo como prioridade, não tem mágica, né, Bruno? Não tem pílula milagrosa. Não tem pílula milagrosa, assim. Daí eu trabalho a parte de gramática, que seria a gramática nível B2, nível C1. Trabalha também vocabulário, então eles recebem muito, além dos slides, das coisas que a gente vê em aula, eles recebem mais material extra para eles estudarem entre uma semana e outra, fazemos simulados também, né? O fato de que tu precisa, antes de tudo, antes de tu tentar fazer a prova em test conditions, né? Em condições de prova, o que que eu quero dizer com isso? Colocando timer, né? Colocando tempo. Antes de tudo, se acostumar com as tarefas da prova. Te acostumou com as tarefas da prova? Tu já consegue fazer ela assim, sem ter que ficar pensando nas estratégias? Tu já vai meio que no piloto automático? Beleza. Agora a gente começa a colocar o tempo. Porque daí agora tu tem que conseguir fazer isso mais rápido. E um erro muito comum é as pessoas irem direto para tentar fazer 500 simulados,
elas não entendem estratégias de prova, não conseguem entender o que está sendo avaliado, principalmente em speaking e writing, e daí elas tentam fazer e se frustram, porque elas não conseguem fazer no tempo, dentro do tempo. Mas é porque elas estão lidando com muitas coisas ao mesmo tempo. Elas estão lidando com questão de prova, como se faz prova e tempo, né? Então, a gente tenta trabalhar cada uma dessas questões individualmente, e depois a gente coloca todas elas juntas para os simulados finais, né? Ô, Bru, e você trouxe pra gente a questão de pontuação? Eu acho que essa é Eu uma não outra trouxe dúvida. aqui, eu não trouxe aqui nos slides. Eu tinha Uhum, trazido diferenças. Eu até tenho mais slides aqui, mas eu acho que eu estava falando sobre as diferentes tarefas, né? Que o aham, TOEFL aham. é mais múltipla escolha e aqui tem as tarefas do reading e do Porque listening, que como daí você tem. falou que ele é multinível, então assim, se você não precisar de uma pontuação tão alta, você vai passar, certo? Com certeza, com certeza. Já vem. O que que é uma pontuação alta, tá? A questão do IELTS. O IELTS ele tem uma pontuação que vai de 0 a 9. Ô, Bru, só um minutinho. Normalmente, Enquanto você não tem esse slide, né? Então, se você quiser parar de compartilhar a tela pra gente te ver, aí a gente consegue ver o seu rostinho. tá, eu vou fazer o seguinte. Tá. Eu não tenho esse slide Não. aqui, Aham. mas eu tenho um slide disso. Então, eu posso ir conversando contigo e Aham. achar um slidezinho, se tu não te importar. Não, claro que não. Mas isso é Eu uma sei. outra dúvida que eu vejo bastante dos alunos, essa questão assim, quanto que eu preciso para passar, né? Eu preciso de, uma pontuação X. Então, isso também vai depender muito do seu objetivo, é claro, mas se você falar assim, eu não preciso de uma pontuação tão alta, sim, você vai passar, né? Mas tem uma pontuação mínima para você não, que assim, que você não passe? Tu falou em passar. Eu achei o slide. Quer que Ah, eu legal. compartilhe? Pode ser, pode ser. Já achei, porque eu sabia que ele estava já na mão. Foi, na verdade, um erro meu não ter colocado esse slide ali junto, mas aqui tem a pontuação, tá? Então, essa questão do passar ou não passar, né? Na verdade, eu também uso essa expressão, que passou na prova, não passou na prova. Na verdade, é atingir a pontuação e não atingir a pontuação. Então, por exemplo, Perfeito. tem pessoas que chegam, a grande maioria do pessoal que precisa o IELTS é entre 6 e 6,5, né? Que seria o nível B2, né? Que é o pós-intermediário, né? Que é o upper intermediate. A grande maioria precisa dessa daqui. Dependendo de trabalho, se a pessoa precisa fazer por motivos de trabalho, dependendo da profissão, até 5. Já teve uma pessoa me procurando para 5. 6. Não é algo assim super, super, né? Uhum. O máximo que já vieram me procurar para a prova do IELTS foi 7,5, mas eles queriam, essas duas duas mulheres, queriam fazer um pós-doc. Ah, E era bem mais específico, né? Então, seu nível de proficiência deve ser bem mais alto, imagino. sim, e também a área era ciências políticas, então envolve muita leitura. E como envolve muita leitura, normalmente precisa de uma pontuação alta. Eu também, quando eu fiz o meu mestrado em literatura, como era literatura, a minha pontuação também era alta, era entre 7 e 7,5, se eu não me engano. E então, na verdade, a gente nunca, não se deve falar que passou no IELTS ou não passou no IELTS, mas eu falo também, meu aluno passou. Não, na verdade, ele atingiu a pontuação que eu precisava, Sim. né? Então, é a questão de conseguir atingir a pontuação que tu precisa. O TOEFL, muita gente vem me procurar precisando de 100, tá? Porque se tu já tem um nível, se tu tem 100, tu já tá no nível C1, que é o advanced, né? Que é o Uhum. avançado. E por que eles me procuram para 100? Porque daí tu consegue, tu tem uma maior gama de universidades para as quais tu pode te candidatar, porque Ah, entendi. cada universidade tem a sua pontuação mínima. Então, tem universidades que aceitam uma pontuação mais baixa, mas outras universidades pedem uma pontuação bem mais alta. A mesma coisa foi do IELTS, né? O IELTS também. Eu tinha que fazer, quando eu comecei a pesquisar as universidades, eu colocava, né, o nome da universidade, qual era o mínimo de proficiência que eles precisavam, né?
Mas tem pessoas que já me procuraram que precisavam de 80, e 80 já não é tão alto assim, é B2. Ah, Então, legal. a engenharia é B2. Ah, mas Quando olha, adorei o seu esclarecimento, porque a gente sempre fica com essa sensação, né? Será que eu passei? Será que eu não passei? Eu vou passar, eu não vou passar? E não existe isso. Adorei o seu posicionamento aqui em relação, você tem que atingir ali a pontuação, o objetivo de acordo com aquilo que você está se aplicando. Então, acho que agora ficou muito claro para os alunos, para os ouvintes aqui do pod, para eles entenderem o que você precisa em relação à pontuação, porque eles são classificados em pontuações muito diferentes, né? Então, um vai ali até 114, né? E o outro vai em bandas, né? 4, 4,5. Então, isso é bem difícil para o aluno entender assim no começo, quando ele está escolhendo, né, a certificação que ele vai se aplicar, né, Bru? Com certeza, com certeza. E é importante mencionar, muitas pessoas dizem, porque para Inglaterra e Canadá, IELTS é mais aceito, para os Estados Unidos o TOEFL é mais aceito. Se vocês forem olhar na, no, nos requisitos, várias provas são aceitas, não só TOEFL, IELTS e Cambridge, existem outras provas também que eu não conheço muito, não tenho fundamento sobre elas, mas eles sempre dão uma listinha de todas as provas de proficiência e a pontuação mínima em cada uma delas, porque cada uma delas tem uma medida de pontuação diferente. A Cambridge também tem uma medida de pontuação diferente do IELTS e do TOEFL. Então, é importante já saber qual o mínimo que tu precisa de cada uma, mas normalmente elas se equivalem, tá? Elas se equivalem. Então, normalmente, se, por exemplo, tu precisa de um 6,5 no IELTS, tu vai precisar de um 70 e alguma coisa, ou de um 80 no TOEFL. Então, as notas, as pontuações, perdão, elas se equivalem, né? Não vai ter, no TOEFL eu preciso tirar menos. Não tem isso. Elas vão ter uma equivalência no nível de proficiência. Legal, adorei. Bru, nossa, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Acho que foi muito incrível. Deu para realmente os alunos entenderem um pouquinho agora qual prova eles devem se aplicar, o porquê, as principais diferenças, e principalmente essa questão da pontuação, de vou passar ou não. Eu acho que esse era o objetivo principal aqui. E claro, se você estiver assistindo o nosso pod e sentir que chegou a sua hora de experimentar ali uma certificação de proeficiência, que a certificação internacional faz sentido com o seu objetivo, eu queria pedir o último pedido aqui para a Bru hoje, para ela dar uma dica, né? Uma dica ali para você que, ó, agora já entendi qual que eu devo prestar, qual que eu devo buscar. Então, para esse aluno que vai começar agora, Bru, qual que seria o seu conselho? Assim, o que eu normalmente recomendo, né? Quando as pessoas não têm absolutamente nenhuma noção de provas e elas querem saber, né, o que elas têm que fazer. Primeiro, eu normalmente peço para elas fazerem um teste de nivelamento. Existem vários online hoje, no próprio site da Cambridge tem um teste de nivelamento, tem o Test English, que é outra, tem a British Council, tem vários testes de nivelamento online gratuitos que vocês podem fazer para vocês terem uma noção, uma leve noção, né? Que elas não são, testes de nivelamento não são 100% accurate, né? Não são 100%, não determinam 100% o teu nível, né? Mas para tu ter uma noção da onde que tu estás, né? Sabendo onde tu tá, sabendo quais foram os teus erros, tu já pode dar uma olhada em alguns tópicos de gramática, né? Tem esse test English, eu posso depois deixar o link para Show. ti, para tu incluir também nas. Eu até vou dar uma olhada nos links que eu tenho de provas de proficiência também. Provas de proficiência, não. Teste de nivelamento gratuitos. Tem esse test English que tem os tópicos de gramática, e são exercícios online, tá? Nivelado por nível mesmo, tá? Colocado nos níveis corretamente, de acordo com o CFR. Tem vocabulário ali, eles já estão, tem alguma parte de writing, que daí já te dá alguma dica de como tu organizar o teu writing. Então, eu acho que ali é um bom lugar para tu ter um norte, né, de que tópicos de gramática tu precisa estudar, o vocabulário, e tem também tarefas de reading e listening. Algumas delas são parecidas com provas como o IELTS e da Cambridge também. Se o teu objetivo é TOEFL, o TOEFL ele tem
é mais limitado online. Tu encontra muito material, tem vários sites que que falam sobre o TOEFL, mas muitos deles estão desatualizados. Eles ainda estão com as informações de como era o TOEFL antes de 2019, que era quando a prova tinha em torno de 4 horas de duração. Então, tem um que eu particularmente curto e que eu compartilho com os meus alunos quando eles vão se preparar comigo. Eu também posso deixar os links contigo para tu compartilhar com o pessoal, que eu, tipo, I highly recommend, tipo, dando uma lida, ver o guia de como organizar a estrutura do writing, ver ali como estruturar o teu speaking. Eles também dão algumas dicas com relação a listening e reading, então, para tu te inteirar um pouco de como funciona a prova. Então, esses são alguns materiais. E a própria IELTS tem o IELTS.org, que eles também têm, tipo, a informação sobre cada tipo de pergunta, tu tem exemplos de tarefas ali que tu pode fazer, que dá para tu baixar em PDF, tu pode testar para ver como é que foi, né? Para ter uma noção de como funciona a prova. Então, essas são dicas que eu dou. Nível de proficiência, dá uma olhada nesse test English, que eu vou deixar o link, entrar nesse site da TOEFL que eu vou passar. Também tem a ETS, mas a ETS modificou muito o website deles. A ETS, para quem não sabe, ela é responsável pela prova do TOEFL. E eles modificaram muito o site deles ultimamente. Antes tinham vários simulados gratuitos para tu baixar e para tu fazer. Agora eles tiraram tudo e colocaram... tu tem que se registrar para tu ter acesso a um simulado. E é um simulado somente, né? Então, ficou meio ruim nesse sentido, mas tem esse outro site que eu gosto bastante, que eu vou compartilhar, e tem o site do IELTS, em que tu consegue ver como funciona a prova, né, cada uma das questões, e tu também tem alguns simulados gratuitos ali para tu testar, ver como que tu iria Uhum. se dar bem, assim, nas tarefas. Show, excelente dica. Então, faça o seu simulado, já tem uma noção de como que é a prova, procure a Bruna para você conseguir ali ter o auxílio dela em relação a você se familiarizar com a prova, saber das estratégias e ter o feedback, que eu acho que é o que faz toda a diferença. Muita gente me pergunta: "Sá, mas eu não posso dar sozinha com esses materiais, com esses sites e ali me preparar?" Claro, pode, né, ninguém está falando aqui que você é obrigada a contratar nenhum serviço, mas a relação que você tem com o professor para te direcionar com o feedback, eu acho que é algo que não tem preço. Então, muita gente falha ali em atingir a sua pontuação, o seu objetivo, porque não teve um direcionamento de um profissional experiente, que está acostumado com a prova, que vai poder te dizer: olha, eu acho que agora você precisa atacar um pouquinho mais essa habilidade, porque, tá vendo? Tá ficando muito discrepante ali a sua nota em relação a uma a outra. Então, eu acho que ter a orientação de um profissional capacitado, experiente, assim como a Bruna, é fundamental para você conseguir atingir esse objetivo de uma forma eficiente e ainda até mais rápida, porque talvez sozinho você leve um tempo muito maior, né? Como ela oferece também aulas em grupo, você pode ter interação com outras pessoas que estão com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas que você. Então, esse sharing acho que também faz toda a diferença, né, Bru? É muito gostoso. Com certeza. Ai, Eu que bom. Adorei a sua participação. Olha, muito obrigada mesmo. Eu acho que foi muito esclarecedor. Adorei tê-la aqui comigo hoje. Eu tenho certeza que vai chover de perguntas aqui. Então, se você ficou com dúvida, também pode deixar aqui nos comentários que a Bru vai responder depois. E agradecendo desde já os nossos patrocinadores, que sem eles esse canal não estaria no ar. Eu quero deixar o meu muito obrigado para Márcia, do Mags Protein Club, para o Guilherme e a Tati, da Azul Cargos, que agora nova loja em Amparo. Dona Bela e Renata, muito obrigada. Então, espero que vocês tenham curtido muito esse episódio de hoje. Deixa aqui nos comentários. Vou deixar também todos os contatos da Bruna, quem tiver interesse em procurá-la a respeito ali dessa certificação para o preparatório. E see you next time. Bru, obrigada mais uma vez. Um É beijo eu. enorme para você. Adorei. Tchau. Tchau, tchau, guys. Bye, bye.